Olá, como vai você? A minha esperança e o meu desejo é que você e sua família estejam muito bem por causa da graça e da misericórdia do Eterno, o Senhor do Universo, o único Deus vivo e verdadeiro que salvou as nossas vidas, que escreveu nossos nomes no livro da vida, e de lá ninguém nem nada pode tirar os nossos nomes. Fomos eleitos, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Nós temos segurança, nós temos paz. Aleluias ao Cordeiro de Deus. Que Deus te abençoe no ensino da palavra. Vamos orar. Senhor Jesus, fale conosco por tua palavra, edifica as nossas vidas e torna-nos mais semelhantes ao Senhor à medida que obedecemos a tua palavra, à medida que praticamos a tua palavra, nos torne assim, Senhor, mais parecidos com o Senhor, mais santos, mais cheios da tua graça, da tua humildade, da tua humilhação, mas cheios da tua presença, nós te suplicamos e assim oramos para a glória do seu nome, Jesus. Amém. Querido, nós estamos falando sobre as parábolas do Senhor Jesus e estamos tendo a preciosidade de sermos edificados pela palavra de Deus. Estamos tendo esse privilégio tão grande de desfrutar da palavra de Deus e sermos edificados por ela. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em casa, onde você está, não sei onde, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, começando com o versículo 18. Mateus, capítulo 8. Vamos começar a leitura com o versículo 18 e vamos até o 22, ok? Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Esta é a palavra do Senhor e nela nós queremos meditar agora. A parábola das raposas e das aves. Diante da demonstração de autoridade, sabedoria e profundo conhecimento demonstrado pelo Senhor Jesus, muitos vieram a crer nele, tornaram-se seus seguidores, seus discípulos. O texto que nós acabamos de ler apresenta dois homens que, profundamente entusiasmados com a vida e os ensinos do Mestre, resolvem publicamente expressar o desejo que tinham de seguir a Jesus. O Senhor Jesus usa da figura de comparação para falar do seu estilo de vida e responde aos dois homens sobre seus desejos de se tornarem discípulos dele. Então, nós temos aqui neste texto três coisas importantes. O Senhor Jesus vai falar sobre o estilo de vida dele. O Senhor Jesus vai responder a um escriba. E o Senhor Jesus vai responder a um dos discípulos. Então, vamos observar estas três coisas. A parábola das raposas e das aves. A comparação que Jesus traz, lembra que parábola diz respeito a
a um ensino comparativo, você usa figuras para falar de um ensino que você deseja. Jesus está usando aqui as raposas e as aves para falar sobre seu estilo de vida. Por isso, é uma parábola. Ok? Primeiro, nós vemos então as raposas e as aves. Está aí no versículo 20, né? Jesus respondeu, não foi? As raposas têm seus covis e as aves do céu seu ninho. Não foi isso? Seus ninhos. Foi isso que Jesus falou? Então, nós temos aqui o primeiro tratado do Senhor neste texto, as raposas e as aves. O Senhor Jesus afirma que elas têm covis, pensando nas raposas, as raposas têm seus covis, disse Jesus. Ele estava dizendo que as raposas têm suas tocas, seus buracos, não é? Ok? Ninhos. Os pássaros, Jesus usa o ninho mostrando o lugar dos pássaros, não é? Raposas, aves. Raposas têm seus covis e as aves têm os seus ninhos. O Senhor Jesus está falando sobre moradia, ao trazer essas duas figuras e ao falar da toca, do buraco, dos ninhos para as aves, né? O Senhor Jesus está falando sobre moradia. O Senhor Jesus está falando sobre segurança. O Senhor Jesus está falando sobre proteção. O Senhor Jesus está trazendo a lembrança daquele escriba a questão do abrigo, do lugar de repouso. Por isso ele traz as raposas e as aves, os covis e os ninhos. Por quê? Porque ele está trazendo para a conversa com o escriba a situação dele mesmo, a situação dele de moradia, a situação dele de segurança, a situação dele de proteção, de abrigo, de um lugar para repouso. O Senhor Jesus está conversando sobre isto e evocando isto para que aquele escriba pensasse, refletisse. Uma comparação para correção de ótica. O Senhor Jesus usa aqui esta parábola, ele usa esta comparação, ele usa estas duas figuras, as raposas e as aves. Ele usa esta figura para corrigir a ótica, para corrigir o objetivo, para corrigir o propósito do escriba que acabara de falar com ele: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. O Senhor Jesus traz esta parábola, traz esta figura para corrigir a ótica do escriba. Uma comparação para definição de estilo de vida. O Senhor Jesus está tratando com este escriba que a questão da vida do discípulo, da vida de alguém que quer segui-lo, a questão não é ter, mas sim ser. Talvez o escriba estivesse observando o glamour presente, a multidão presente, os discípulos em torno do Senhor Jesus, a palavra tão tocante, tão maravilhosa do Senhor Jesus, e tudo isso tenha feito com que aquele escriba, eu quero andar com esse mestre. Certamente alguém como ele deve ter algo para oferecer, além do seu ensino. E é aí que Jesus, então, traz a figura das raposas, a figura das aves, para dizer: olha, a raposa tem, o passarinho também tem. E aí ele diz: mas eu não tenho. Eu não tenho. Ok? Uma comparação para definir o estilo de vida.
que o estilo de vida de Jesus Cristo era ser e não ter. É ser e não possuir. Ok? O ser faz parte do estilo de vida de Jesus, do estilo de vida cristão, do estilo de vida do discípulo do Senhor Jesus Cristo. Estando em Cafarnaum e também em suas caminhadas, Jesus precisava sempre contar com a hospitalidade das pessoas. E quando essa hospitalidade faltava, estando em Cafarnaum ou fora de Nazaré, então o Senhor Jesus não tinha um lugar para repousar. O Senhor Jesus não tinha fora de Nazaré, estando em Cafarnaum ou em outros lugares por onde Jesus andava e a multidão com ele, se alguém não oferecesse sua casa, se alguém não oferecesse repouso, ele não tinha. E é disto que ele está falando. Por isso que ao ler os evangelhos, você vai ver Jesus passando muitas noites no monte, nos lugares desertos. Por quê? Porque a multidão ia para casa, mas ninguém convidava Jesus. Olha, vamos para a minha casa, eu quero hospedá-lo ali, para que o Senhor passe a noite na minha casa, fora do relento, fora do orvalho que cai à noite, fora do frio. Então, muitas vezes, o Senhor Jesus, que tinha um ensino que tinha, né, e tem um ensino que transforma vidas, ficou lá no deserto, no monte, num lugar ermo. Por quê? Porque ninguém o convidava para hospedá-lo. Todos iam embora. Então, ele ficava. Por isso, muitas vezes, ele dormiu ao relento. E ele está falando sobre isso com o escriba. Ele está dizendo, olha, ok? Fazia parte da sua humilhação em favor do ser humano. Esse estilo de vida que leva em consideração totalmente o ser e não ter, fazia parte da sua humilhação em favor dos homens. Pense, o Deus Criador estava ali, na pessoa de Jesus. E muitas vezes teve que dormir com uma pedra como travesseiro, debaixo do orvalho, caindo do céu, ao relento. O Deus Todo-Poderoso sendo deixado ali de lado pelos seres humanos que iam embora para suas casas. Humilhação. O Senhor Jesus está tratando sobre estas coisas. Quando ele diz, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, nós vimos aqui primeiro as raposas e as aves. Segundo, agora nós temos aqui um escriba, um estudioso da lei, não é? A parte daquele grupo que estava sempre experimentando Jesus para pegá-lo em alguma falha. Este é o escriba, um estudioso da lei, um intérprete da lei. E ele está aqui agora, um crente em Jesus. Esse escriba que está aqui, a Bíblia fala no versículo 19, aproximando-se dele um escriba. Aqui já é um escriba crente em Jesus, que queria tornar-se discípulo, que estava interessado em tornar-se discípulo do Senhor Jesus. A maneira como vamos ver Jesus respondendo a este escriba, a este crente, mostra que este homem era um homem afoito, precipitado,
pronto, corajoso, espontâneo. É verdade. A maneira como este escriba se aproxima de Jesus e diz para ele: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores, mostra a precipitação, como ele era afoito, a prontidão, sua coragem, não é verdade? Sua coragem, sua espontaneidade. É verdade. Mas note que Jesus Cristo responde a este escriba, e a resposta do Senhor Jesus a este escriba, nós precisamos prestar atenção. A resposta de Jesus para o escriba, que agora é um crente, mas quer tornar-se um discípulo, a resposta de Jesus é um teste à decisão do escriba. O Senhor Jesus agora, com a resposta, vai testar se ele quer sair desta classe cômoda e boa, que é a do crente, que é a daquele que foi eleito, daquele que foi escolhido, daquele que tem o nome escrito no livro da vida. E isso é muito importante eu tratar aqui com vocês nesta palavra, porque a nossa eleição, a nossa salvação, o nosso nome escrito no livro da vida, é algo que foi feito por todos os eleitos, por todos aqueles que serão salvos e que já foram salvos. Isso foi feito por Jesus antes da fundação do mundo. Os eleitos já foram escolhidos antes da fundação do mundo. O número já é conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Por isso que João no Apocalipse fala: eu vi o número dos que são salvos e serão salvos. Então, estes são os eleitos. Ninguém pode tirar a salvação deles. Mas um eleito, um salvo, um crente, tornar-se discípulo é outra história. Há muitos eleitos, salvos sim, jamais perderão a salvação. Há muitos eleitos que são crentes em Jesus, jamais perderão a salvação, mas não são discípulos. Não são seguidores de Jesus Cristo. Não andam nos mesmos passos que Jesus andou. Não são discípulos. São os eleitos, são os salvos, são os crentes. Este homem que acaba de se converter, este escriba, que entendeu que era um eleito, um chamado, e percebeu que ali estava o Messias, porque ele era um eleito, um chamado, esse escriba agora quer tornar-se discípulo. E é aqui que Jesus faz o teste. É aqui. Ok? Tá bom? Então o Senhor Jesus está testando a decisão desse crente, desse eleito, desse escriba. O Senhor Jesus está provando a decisão dele, testando a decisão dele em: eu quero te seguir por onde quer que fores. Ou seja, quero ser seu discípulo. Quero andar nas mesmas pegadas. Não é? Então o Senhor Jesus, ao falar sobre as raposas e as aves com este escriba, com este crente, com este eleito, o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte: para ser discípulo meu, ou para ser meu discípulo, é preciso estar disposto a sacrifícios. Ele está falando para o crente, para o eleito, para esse escriba que ouviu o chamado porque ele era um eleito. O Senhor Jesus está falando para ele: para tornar-se discípulo meu, é preciso sacrifício. É preciso uma vida de sacrifícios. Jesus está dizendo: para ser meu discípulo, é preciso calcular o custo disto. Você é eleito, você é salvo, e você irá para os céus, porque você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Isso não tem nada a ver com você. Agora, ser discípulo tem que ver com você sim.
É isso que Jesus está falando para o escriba. Para ser discípulo, tem que haver sacrifício da sua parte, escriba. Tem que haver cálculo do custo. É isso que o Senhor Jesus está respondendo para aquele eleito que quer se tornar um discípulo. Para ser discípulo de Jesus, o Senhor Jesus está dizendo, para ser meu discípulo, é preciso estar livre de todo e qualquer tipo de ilusão. É preciso estar livre de qualquer tipo de ilusão. É isso que o Senhor Jesus está falando para este escriba quando ele usa as raposas e as aves. Quando ele traz esta parábola maravilhosa, ele está mostrando, ó, raposa tem o seu covil, a ave tem o seu ninho, mas aqui, ó, este é quem você quer seguir. Não tem nada, não. Não tem nada. Você não vai ter comigo casas, bens. Aqui não. Pense nisso. Você quer tornar-se mesmo um discípulo? Porque salvo ele já era. Eleito ele foi. Então, tem nada a ver com isso. Tem que ver com isto. Com ser discípulo. Com um imitador. Com aquele que pratica constantemente o mesmo estilo de vida de Jesus. Discípulo. Ok, então nós já vimos aqui os dois primeiros ensinos fortes nesta parábola. Primeiro, o estilo de vida do Senhor Jesus, quando ele usa a comparação. Segundo, vemos o escriba e a sua decisão porque ele já era eleito, porque ele já era salvo, ele queria ser discípulo de Jesus. Então o Senhor Jesus responde para ele. Agora nós temos aqui um terceiro elemento, que é o outro discípulo, que o texto diz aqui no versículo 21, e outro dos discípulos. Então entra aqui um outro personagem na história, o outro dos discípulos. Quem é esse? É um segundo candidato que se apresenta publicamente a Jesus Cristo, e o texto fala que é outro dos discípulos. O texto pode estar nos informando que ou aquele homem surgiu do meio dos discípulos, ou então alguém que havia recebido um convite recente do próprio Jesus para tornar-se discípulo, para caminhar como um discípulo. Então, não sabemos. Agora, o texto informa que é outro dos discípulos. Então, alguém que sai do meio dos discípulos ali e publicamente fala com o Senhor Jesus Cristo. Este aqui estava confuso. Ele apresenta-se como um procrastinador, como alguém que é demorado, sem senso de urgência, alguém que se apresenta com ausência de prontidão. O escriba que vimos agora há pouco, lembram? Precipitado, afoito, pronto, corajoso, espontâneo. Este outro candidato agora, não. Ele parece confuso, procrastinador, demorado, sem senso de urgência, com ausência de prontidão. Mas se apresenta para o Senhor Jesus, tendo saído do meio dos discípulos. A resposta de Jesus para este segundo candidato aqui, alguém que quer também seguir Jesus, quer andar pelas mesmas pegadas de Jesus, quer mesmo ser um discípulo, ele se apresenta também. E a resposta de Jesus, aparentemente, é uma repreensão.
Parece que Jesus está repreendendo este que começa a sua vida de discipulado de um jeito lento, procrastinando, não tratando a missão com urgência, não sendo pronto no cumprimento da missão. O Senhor Jesus aparentemente repreende este candidato. Um discípulo de Jesus, Jesus está ao responder para ele: segue-me, deixe os mortos, o sepultar seus próprios mortos. O Senhor Jesus está respondendo para ele: um discípulo meu não se embaraça com cuidados deste mundo. Ao responder a este segundo candidato, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, o Senhor Jesus está respondendo para ele: olha, um discípulo meu faz da minha pessoa a sua prioridade máxima. Um discípulo meu faz da missão que eu dou a prioridade máxima. Um discípulo meu faz dos ensinos que eu ordeno sua prioridade máxima. É isto que o Senhor Jesus está respondendo para este segundo candidato. Ele está dizendo: um discípulo meu tem discernimento dos caminhos de morte e de vida. Um discípulo meu entende a respeito dos caminhos da morte e dos caminhos da vida. Jesus está respondendo para este segundo candidato: um discípulo meu não se esconde atrás de desculpas. Um discípulo meu não se esconde atrás de justificativas para não cumprir com a missão que eu estou dando a ele. É isto que Jesus está respondendo a este segundo candidato. Se nós pensarmos, este homem provavelmente seu pai fosse já idoso. Então ele está pedindo a Jesus: olha, eu quero ser seu discípulo sim, mas eu vou para casa, meu pai já é idoso, vou esperar o tempo em que ele falecer. Quando ele falecer, que eu fizer tudo que tem que fazer, sepultá-lo, aí eu venho para ser seu discípulo e para cumprir com a sua missão. Provavelmente este homem não estava com seu pai já morto, já nos dias de velório, não. Porque se o pai dele estivesse morto, ele não estaria ali no meio daquela multidão. Ele estava mesmo, era respondendo para Jesus: por favor, meu pai é idoso, deixa eu cuidar primeiro, esperar até que ele morra. Quando ele morrer, que eu sepultá-lo, aí eu venho para te seguir e ser seu discípulo. Então Jesus está dizendo para ele: um discípulo meu não se esconde atrás de desculpas, justificativas, para não cumprir a missão. Conclusão: na parábola das raposas e das aves, Jesus esclarece, primeiro, o estilo de vida dele. Segundo, ele testa as motivações de um candidato a discípulo. Terceiro, ele repreende a procrastinação, a demora, a lentidão de um discípulo seu em cumprir com a missão. Aplicação. Como aplicar isso a você e a mim? Como aplicar isso a nós como igreja? Se somos discípulos de Jesus, ou se desejamos nos tornar discípulos, já que somos eleitos, já que somos salvos, nós podemos caminhar e tornarmos-nos discípulos de Jesus Cristo. Se somos discípulos, ou se desejamos nos tornar discípulos dele, primeiro,
nós precisamos nos revestir do mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, do mesmo estilo de vida, do mesmo caráter resignado do nosso Mestre Jesus. Nós precisamos nos revestir da sua santidade, da sua humilhação, da aceitação, da paciência, da renúncia, do despojamento para servir ao Senhor e a missão que Ele nos deu. Precisamos, em segundo lugar, precisamos repensar nossas vidas. Precisamos calcular o preço exigido pelo Evangelho de Cristo. Ih, pastor, mas tem preço sim. Ah, mas Jesus já pagou. Não, o que Jesus pagou na cruz foi a sua salvação, foi a sua eleição. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, escreveu seu nome no livro da vida, mas Jesus Cristo se sacrificou em seu lugar naquela cruz por causa da sua eleição, por causa da sua salvação. Mas há um preço exigido para que um crente, um eleito, se torne discípulo. Há um preço, e não sou eu quem informa isso. Jesus disse: se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Dia a dia, morra para o pecado. Dia a dia, morra para si mesmo. Siga-me. Faça as mesmas coisas que eu faço. Obedeça à missão que eu dei. Siga pelos mesmos passos que eu andei. É isso que Jesus está dizendo. Há um preço para tornar-se discípulo. Nos empenhemos por ser, não por ter. Por ser, não por ter um cargo, não por ter um nome. Eu quero ter o título de pastor, eu quero ter o título de evangelista. Não, não é ter, é ser. Ser como Cristo, ser um imitador de Cristo, ser obediente a Cristo. Sejamos livres das ilusões deste mundo. Terceiro, aplicando. Precisamos abandonar a procrastinação no cumprimento da missão de fazer discípulos. Não nos embaracemos com os cuidados deste mundo. Precisamos ter certeza de que Jesus é de fato prioridade máxima para nós. Precisamos discernir entre a morte e a vida. Precisamos abandonar as desculpas esfarrapadas e dar ouvidos às repreensões do Mestre Jesus a cada um de nós. É isto que este texto maravilhoso nos ensina. Que o Senhor nos faça discípulos obedientes. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe os teus eleitos, os salvos, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, para que eles tornem-se discípulos, imitadores do Senhor. E a vida deles não seja simplesmente uma vida de crentes, de eleitos, mas sim de imitadores, pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Amém.